Vamos começar aqui o culto adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui neste lugar. Quero convidar você a abrir o teu coração e dar o seu melhor para o Senhor nesse dia. Amém? Glória a Deus. Razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que até no tempo, ó Jesus. Confio em ti, fui agitado, tua salvação tem me alegrado. Cuja cruz em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que até no tempo, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Puxa luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Pode declarar isso bem forte ao Senhor. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Louvamos o teu nome, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Louvamos o teu nome, Senhor. Eu te louvarei, Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. meu bom Jesus. Aleluia. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vossa igreja declare: eu te louvarei, te glorificaremos, Deus, porque tu és bom, Senhor, tu és bom, Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela oportunidade que nós temos de, na sua presença, nos colocarmos, ó Deus, na tua presença,
te adorar, ó Deus, e na tua presença reconhecer que a nossa alegria, não somente a nossa alegria, a nossa salvação, não somente a nossa salvação, mas tudo que temos, tudo que somos, provém do Senhor, Pai. Por isso que nós começamos essa celebração com essa palavra, celebrando o Teu nome, adorando, elevando o Senhor às alturas, dizendo que nós Te louvaremos, porque o Senhor é a razão da nossa vida, a única razão do nosso viver e a razão da nossa celebração essa noite. Por isso, Deus, que o Senhor possa se sentir à vontade aqui entre nós, e que nosso coração, ó Deus, esteja receptivo e diga um grande bem-vindo para o Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale, ministre e toque ao nosso coração essa noite, de uma maneira toda especial. Seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo, a essa celebração, a esse serviço de adoração, que é ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Antes de você se assentar aí, por favor, cumprimente alguém que está perto de você, diga, você é corajoso, hein? Isso. Corajosa, hein? Enfrentou a chuva, enfrentou um pé d'água para estar aqui. Parabéns, parabéns. E você que ficou em casa e que não enfrentou a chuva, seja bem-vindo também. Nós ficamos muito felizes de receber vocês que estão nos assistindo pela internet. Um grande abraço, um carinho especial para vocês e que Deus possa ministrar o seu coração durante toda essa celebração também. Pode ficar aqui em cima, tá, gente? Nós queremos cumprimentar todos os nossos amigos, irmãos e irmãs que estão aqui conosco essa noite, né? Uma noite especial, uma noite onde Deus nos surpreendeu com uma chuva torrencial, justamente na hora do nosso culto, mas nós ficamos felizes porque a nossa lavoura agradece, nossa agricultura agradece, e nós ficamos felizes também por poder refrescar o nosso clima. São as estações do ano e Deus manifestando o seu poder, manifestando a sua graça, manifestando a sua autoridade para conduzir todas as estações. Por isso eu fico muito, muito, muito feliz de ver você aqui essa noite, de estar conosco, de ter vencido o mau tempo, entre aspas, e ter vindo a esse lugar para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para a sua vida e para o seu coração, de uma maneira muito especial aqui nesse lugar. Bom, deixe-me passar alguns avisos para vocês. Primeiro, aos nossos queridos visitantes de primeira viagem. Você que está nos visitando pela primeira vez, a gente quer dar um presente para você no final da nossa celebração. Então, a saída, na nossa direita, você tem o direito e o dever de pegar conosco um presente que a gente separou para agradecer você de estar conosco, né, conosco nessa primeira vez visitando a nossa comunidade. Presta atenção aos avisos, vamos lá, o primeiro aviso. Encontros com Jesus, nós estamos encerrando já a nossa série de mensagens, então você está convidado a participar e comparecer conosco nessa terça-feira, inclusive você que ficou em casa por causa da chuva, está nos assistindo ao vivo agora, estamos convidando você terça-feira para vir aqui cumprir conosco mais esse momento da palavra, Encontros com Jesus, onde nós estamos falando sobre momentos especiais com o Senhor. Quem estará conosco nessa terça-feira ministrando a palavra é o pastor Renato da IPI de 1º de maio, então ele está de férias e nós convidamos, ele gentilmente aceitou estar conosco nessa terça-feira, estará trazendo a palavra sobre encontros com Jesus. Então venha participar, venha conosco nessa próxima terça-feira às 20 horas. Próximo aviso, então nós estamos com a nossa série de mensagens, já falamos sobre desintoxicando das palavras, da mente, e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial que compromete e afeta o nosso comportamento enquanto pessoas, e já já você vai descobrir o que é isso. E nosso próximo aviso, temos aí o primeiro encontro do Fruto Maduro de 2017. Com certeza muitos deles e delas não estão aqui conosco hoje por causa da chuva, fica muito mais difícil a mobilidade para pessoas de mais idade nesses períodos. Então olha só, você que tem um fruto maduro na sua casa e você que conhece, está aí ó, o convite. Primeiro encontro de 2017 vai ser no dia 26 de janeiro agora, na próxima quinta-feira, sair das 13 horas daqui da frente do templo. Então, fruto maduro, ou você que tem os seus pais e quer convidá-los, né, fruto maduro são as pessoas que estão na melhor idade, homens ou mulheres. Saída daqui da frente do templo às 13 horas e o retorno será às 18 horas. Então, você que vai trazer, pode vir buscar às 18, que às 18 em ponto nós estaremos aqui à frente para você levar o seu pai, sua mãe de volta, seu amigo, sua amiga, e o fruto maduro é para todas as pessoas. Pastor, é só quem é da igreja? Mas de maneira nenhuma, principalmente para quem não é da igreja, para ter um momento de confraternização, de amizade, de saúde, de compartilhar a vida e também de celebrar junto ao nome de Jesus. Então olha aí, Chácara Lagoa Azul, né? Encontro em frente da IPI às 13 horas, não esqueça, quinta-feira aqui na frente, tá ok? Próximo aviso, treinamento é nesse sábado e também no
domingo pela manhã. Então você que faz parte do Que Discípulos, o nosso ministério infantil, você está convidado e convocado a participar conosco no sábado, das 14h30, e depois vou retornar no domingo às 9 horas da manhã. Nós estamos preparando um tempo muito especial para vocês. Vai passar rápido, vai ser gostoso e, melhor de tudo, as nossas crianças vão sentir a diferença do treinamento que foi oferecido a você quando você entrar na sala de aula e ministrar. Não que você esteja fazendo errado, não que você esteja fazendo pior, mas nós podemos fazer com melhores metodologias, e a Alessandra vai nos ensinar como trabalhar com crianças de uma maneira cada vez mais excelente. Esse é o nosso projeto, irmãos, que no ano de 2017 nós mantenhamos tudo que fizemos em 2016, mas com excelência, perseguindo um lugar mais alto, perseguindo um padrão mais elevado. E é isso que nós queremos fazer. O treinamento é para a gente correr atrás dessa excelência, cuidar das nossas crianças melhor, nos prepararmos melhor e fazermos melhor para o reino de Deus. Você que quer participar, quer ser voluntário, aí você agora não tem mais chance de participar do treinamento, porque já foram previstas todas as lembrancinhas, todas as atividades. Mas você pode vir participar conosco também nas ministrações e poder já conhecer um pouquinho de como é o trabalho do Que Discípulos e, quem sabe, na próxima oportunidade, trabalhar juntamente conosco, tá ok? Próximo aviso, olha aí, Encontro de Casais 2017, Hotel Sesc Caiobá, vai ser do dia 6 a 8 de outubro. E olha que legal, você pode parcelar isso em até 10 vezes, se for a sua vontade. Se você quiser fazer à vista, 5 vezes, 4 vezes, fica ao seu critério. Mas você pode parcelar em até 10 vezes, sem juros, a sua viagem para investir no seu casamento. Você pode procurar a Joseli hoje, e ela estará provavelmente com as fichas de inscrição para entregar para você. E olha só, são apenas 90 vagas, tanto para a igreja como para as pessoas que queiram ir. Então corra lá, segure a sua vaga, 10 vezes você tem condição de poder investir no seu casamento a longo prazo, nessa viagem que acontecerá dia 6 a 8 de outubro em Caiobá, aqui no Paraná, tá bom? Vai ser um tempo especial. Mais algum aviso? Ah, sim, esse é importante você gravar. Membros da igreja, você que é membro da igreja local, eu quero pedir que os membros, por favor, se coloquem em pé. Quem são os membros? Aqueles que batizaram, aqueles que professaram a sua fé. Membros, fiquem em pé, por favor. Isso. Olha aí, você que não é membro ainda da igreja vai ter a oportunidade de você se tornar em breve, quando nós abrirmos a nossa classe de primeiros passos para receber novos membros. Mas você que já é membro da igreja, você tem uma responsabilidade de saber o que acontece, qual foi a movimentação financeira da sua igreja no ano de 2016. Então o que nós estaremos fazendo aqui no domingo às 9 horas da manhã, você tem que participar. Nós vamos apresentar para vocês todos os dados a respeito dos nossos recebimentos e das nossas despesas do ano de 2016. Queremos apresentar e deixar transparente aonde o dinheiro tem sido investido, para onde tem sido canalizado e quais são os recursos que Deus tem nos dado para administrar. Então é nesse domingo às 9 horas da manhã. Pastor, não sou membro, gostaria de saber e conhecer um pouco sobre isso. Também é bem-vindo, pode vir, você só não pode votar depois na nossa assembleia. Mas a assembleia é para você, membro, 9 horas da manhã, domingo, dia 5 de fevereiro, é o primeiro domingo do mês de fevereiro. Eu quero que você grave isso aí, tá bom? Por favor, pode se assentar. Eu espero você e conto com você, estar conosco para a nossa assembleia. É dever do membro comparecer às assembleias e participar conosco. Outro aviso é que durante essa reunião, após essa reunião, na verdade, nós vamos fazer a apresentação do nosso relatório financeiro, o movimento financeiro de 2016, e depois, na hora que nós encerrarmos, nós vamos imediatamente partir para o lançamento ou apresentação da visão do Ministerial 2017. Qual é o nosso propósito, onde queremos ir, como queremos chegar, e nós vamos apresentar para todos os membros que quiserem saber qual é o propósito dessa igreja no ano 2017, qual é a visão que Deus tem dado a essa comunidade para esse ano. E não somente isso, nós queremos ter uma reunião aproveitando os nossos líderes de ministério e todos aqueles que integram o ministério, coreografia, cozinha, diaconia, louvor, técnica, crianças, recepção, estacionamento, todos que participam, ou são líderes ou integram o ministério. Nós queremos que vocês estejam presentes, porque diz respeito a você. Nós vamos reestruturar os ministérios, nós vamos dar uma nova visão ministerial, nós vamos trabalhar de uma nova perspectiva, e nós queremos que você esteja presente, líder principalmente, e você que participe, para saber como entrar, como engajar nisso e como fazer parte disso maior, que não é do pastor e não é da igreja, mas é do reino de Deus. Então você, líder de ministério, e você que participa do ministério, por favor, não marque nada no dia 5 de fevereiro, é a sua responsabilidade estar conosco.
Aliás, esse ano nós vamos trabalhar com uma palavra compromisso nos ministérios. E começa no dia 5, você estando aqui para saber o que nós vamos preparar e o que nós vamos sonhar para a sua igreja, para a igreja que você participa e que você frequenta também aqui nesse lugar, tá bom? Uma coisa importante é também a diaconia. Nossa diaconia, nós tivemos uma reunião hoje pela manhã e nós decidimos fazer uma reestrutura do nosso ministério de diaconia da igreja. Então as cestas básicas, elas estão sendo zeradas nesse momento. Quem recebia, nós estamos agora desfazendo todos aqueles recebimentos e recomeçando um novo cadastramento. Então os diáconos irão provavelmente entrar em contato com você que recebia a cesta básica e nós vamos fazer um recadastramento, uma reestruturação de entrega, porque existiam pessoas com necessidades que não estavam sendo atendidas e pessoas sem necessidades que ainda estavam sendo atendidas em virtude do nosso grande público que está sendo atendido e por falta do nosso controle. Por necessitar de um maior controle, nós vamos redirecionar a diaconia da nossa igreja. Então, você que recebe cesta básica, por favor, tenha paciência, nós vamos resolver isso e nós vamos trabalhar por necessidade. Essa é a palavra do Ministério de Ação Social e Diaconia da nossa igreja, o MASD, tá ok? Acho que são esses avisos. Espero que você esteja conosco e participe dessa igreja, não só sentando nas fileiras, mas colocando seu coração para servir no reino e abraçar essa causa. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, e uma das maneiras de você abraçar essa causa é também contribuindo financeiramente para que tudo isso aconteça. No dia 5 você vai ver como Deus foi gracioso conosco em 2016, como Deus supriu a nossa comunidade num tempo de crise e de preocupação econômica. E eu quero que você continue no ano de 2017 com o mesmo desejo, o mesmo interesse, servindo ao Senhor com seus dízimos, suas ofertas e as suas contribuições. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente, devolver o dízimo e a oferta e entregar no altar do Senhor. Pai, aí estão mãos que adoram ao Senhor através dos dízimos e ofertas, das contribuições financeiras. Que o Senhor abençoe cada mão que entrega e que o Senhor possa agraciar cada vida com a tua bênção. E aqueles que porventura não puderem contribuir hoje, que o Senhor agracie e que o Senhor abençoe, para que numa próxima oportunidade isso também possa acontecer em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, pode vir à frente, devolver seu dízimo, sua oferta. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia, nada é impossível para aquele que crê no Senhor Jesus. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé,
nada é impossível. Oh, cremos no Senhor Jesus. Aleluia. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, cremos, Senhor. Creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. Eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Você pode declarar isso ao Senhor? Creio em ti. Se você crê realmente no Senhor, declare. Creio em ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Aquele que crê no Senhor, tudo é possível. Aquele que está em Cristo Jesus. Mesmo que você não esteja vendo solução, mesmo que a figueira não floresça, não dê os seus frutos, entregue ao Senhor. Descanse no Senhor, porque Ele é a tua provisão, Ele é a tua solução, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu caminho. Aleluia. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Confiamos somente em ti, Deus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
que a figueira não, ainda que a videira não dê, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nos alegraremos em ti, Deus. Aleluias. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Ele é maravilhoso. Nós podemos confiar nesse Deus, na sua provisão. Mesmo se estivermos com tantos problemas e tribulações, como diz essa canção, ainda se a figueira não florescer, ainda que não haja fruto, ainda que não haja alimentos, ainda assim confiarei no Senhor, no nosso Deus, o nosso Deus poderoso, maravilhoso. E nós podemos confiar porque o nosso Deus tem um atributo, que Ele é imutável. Ele é um Deus em que não há sombra de variação, Ele não muda. Todas as suas maravilhas, todos os seus benefícios, todas as suas promessas, desde a fundação do mundo, elas vêm se repetindo sobre o seu povo. E nós somos esse povo. Nós somos povo escolhido de Deus e não podemos ter medo de que haja sombra de variação no nosso Pai, porque as suas promessas nunca deixaram de se cumprir. Nós podemos olhar para a palavra e perceber que o nosso Deus, Ele é fiel para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso é maravilhoso poder declarar que Ele é a estrela da manhã, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o vencedor, que Ele é aquele que possui a chave da morte e do inferno nas mãos, que nos resgatou por grande preço. É maravilhoso declarar aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Mas em tantas vezes nossos olhos estão fechados, mas tantas vezes nós deixamos a sombra da dúvida nos chegar, e nós não conseguimos cantar essa canção. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. Muitas das vezes não conseguimos cantar essa canção. E eu acredito, irmãos, acredito com todas as minhas forças, que nós vamos poder voltar a cantar essa canção, se na nossa mente, no nosso coração, com todas as nossas forças, nós realmente soubermos quem é o nosso Deus. Se nós nos voltarmos à essência da adoração, à essência do primeiro amor, naquele tempo em que não existia nenhuma distração, em que nós podíamos sentar no colo do Pai e desfrutar da presença gloriosa do Deus vivo. E eu venho te convidar, nesse momento, se entregue na presença do Senhor, deixe o Santo Espírito de Deus agir neste lugar, não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Ele tu és o Rei, ninguém pode mudar, ninguém pode. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão,
por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele ruge neste lugar. Vamos declarar: Tu és o Rei. Declara o seu Rei. Hey. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Vamos parar um pouquinho. Seu grau. O Senhor pode agir também através de louvor e adoração nas nossas vidas, quebrando barreiras, quebrando, restaurando, desatando a nossa visão para as coisas espirituais. E essa parte da música diz que as trevas se vão e as barreiras se vão por causa da luz de Deus. E eu acredito que isso acontece no mundo espiritual quando nós declaramos. E eu acredito que como igreja, se nós declararmos, isso vai acontecer neste lugar. Por isso eu te convido a declarar isso com toda a fé. Todos nós temos trevas densas no nosso coração que nos limitam e militam contra o Espírito de Deus. E naquele momento que nós pensamos: estou quase lá, estou quase tocando o coração de Deus, eu estou quase lá, estou quase sentindo a alegria que eu poderia sentir de estar na presença de Deus. Essas trevas, esses pecados, essas dificuldades, essas barreiras são impostas em nossas vidas pela nossa natureza, pelo nosso inimigo, pela nossa frieza, pela nossa apatia, pela nossa falta de visão. E eu não conheço nenhuma fórmula secreta, a não ser clamar a presença do leão da tribo de Judá, que venceu sobre todas as trevas, que venceu sobre o inimigo. Se clamarmos, ele virá. Por causa da tua luz, e as trevas se vão. Declare: barreiras se vão. Com fé, com força. Por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão. Por
causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Nós vamos declarar que o brilho do Senhor é maior. Nós vamos declarar. E se o brilho do Senhor ele é maior que o brilho do sol, nós não vamos conseguir olhar mesmo. Você já tentou olhar para o brilho do sol? É muito difícil. E a canção diz que o seu brilho é maior do que o brilho do sol. Portanto, mesmo limitados em olhar a face do Senhor, o próprio Deus diz na palavra que quem olhar a minha face não consegue continuar vivo. O próprio Moisés, um homem de tanta fé, um homem escolhido por Deus para tantas obras, ele não conseguiu olhar a face do Senhor. Mas nós podemos nos curvar perante a luz de Deus. Nós podemos pedir: Senhor, venha com a sua luz. E nós podemos nos curvar perante essa luz maravilhosa, essa presença tremenda. Enquanto nós aguardamos o dia que veremos face a face, nós podemos nos curvar e deixar a luz de Deus agir em nosso meio, sabendo que Ele está ali. Moisés não viu muita coisa, mas aquilo que ele viu já deu esperança, já deu motivação, já deu a confiança necessária para seguir. E muitas vezes nós queremos ver muitas coisas, muitas vezes nós queremos ver muitas coisas, mas nós não nos curvamos, nós não nos submetemos. Só assim nós poderemos ver com reverência na presença de Deus. Por isso vamos declarar que o brilho do Senhor é maior e apaga toda a escuridão. O seu brilho é maior, claro, tão claro. O seu brilho é maior, claro, tão claro. O seu brilho é maior, claro, tão claro. O seu brilho é maior que a luz do sol. Do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha,
Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Isso é profético, meus irmãos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, não perca o que Deus está querendo fazer na sua vida essa noite. Talvez você esteja vivendo momentos de escuridão. Talvez você esteja vivendo momentos de incerteza. Talvez você veio aqui essa noite dizendo: eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo que tudo à sua volta é trevas. Mas nós acabamos de cantar que essas trevas se vão, as barreiras se vão, a nebulosidade se vai, a escuridão se vai. Não quando você entra num templo, não quando você está num lugar agradável, não quando você se prepara para alguma coisa muito especial, mas para quando você encontra Jesus Cristo. Ele sim é que desfaz as trevas, Ele é que coloca o diabo para correr, é Ele que coloca a escuridão para correr, é Ele que desfaz o seu medo, o seu temor, sua insegurança. Por isso essa noite nesse lugar, deixe a luz brilhar, deixe a luz brilhar no seu coração, deixe ele brilhar na sua família, brilhar naqueles lugares mais escuros, aqueles lugares onde você tem medo de tocar e deixar Deus trabalhar. Deixe-o brilhar, deixe-o brilhar, deixe-o brilhar nos seus traumas, nos seus temores, nos seus medos. Deixe-o brilhar nos seus sentimentos, nas suas mágoas, nas suas decepções, nas suas frustrações. Deixe-o brilhar nas suas enfermidades. Deixe-o brilhar poderosamente na sua vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Quando ele ruge, o diabo corre. Quando ele brilha, as trevas se vão. Por isso, se essa noite você precisa de algo de Deus, da parte de Jesus, eu quero que você coloque seu coração na presença dEle, porque Ele é a estrela da manhã. Ele é que brilha nesse lugar. Ele que brilha nesse lugar. Ele que brilha através da adoração, através da mensagem, através do abraço, através da igreja, através da vida dos irmãos. É Jesus quem brilha, e Ele está colocando para fora toda a escuridão da sua alma. Por isso receba nesse momento em nome de Jesus a libertação. Se você precisa que Ele brilhe em alguma área da sua vida que está nebulosa e escura, sombria e tenebrosa, agora é o seu momento de dizer que Ele é a estrela da manhã. Diga isso para o seu coração em medo. Diga isso para o diabo se aproveitando das ocasiões para deixar você acovardado. Diga isso para o mundo, para as pessoas, e diga que Ele é a estrela da manhã. Mais uma vez vamos declarar esse refrão. Ele é, Ele é, Ele é. Quem é? Jesus Cristo. Ele brilha sobre você. Ele brilha. Ele é a estrela da Receba manhã. a cura. Ele Receba a libertação. é a estrela da manhã. Receba a transformação. Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da Jesus manhã. Cristo venceu. E Ele brilha. Ele brilha. E Ele ruge. Ele ruge sobre a sua vida. Ele afasta seus temores. Ele afasta as suas dores. Jesus. É o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Deixe-o rugir. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Obrigado, Senhor, que o Senhor está afastando os nossos medos. O Senhor está rugindo nos corações e manifestando a tua autoridade e o teu poder. O Senhor está brilhando sobre as nossas vidas e clareando os nossos passos. Louvamos o teu nome por Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado Salvador. Se você crê que essa noite Ele brilha sobre você, você pode aplaudi-lo com mais força possível, para a glória do nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.
Aleluia. Fique nessa direção, meu irmão. Se sente, por favor, não perca o que Deus está querendo fazer na sua vida. Crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente, por favor. Crianças de 3 a 8 anos, nós vamos orar por vocês, para que vocês tenham tempo de ministração na presença de Deus e também na linguagem de vocês. Nós vamos abençoar nossas crianças de 3 a 8 anos. Podem vir. Obrigado, equipe de adoração. Deus abençoe. Crianças de 3 a 8 anos. Isso, separa aí certinho. Isso, 3 a 5 e 6 a 8, tá? Ótimo. Estenda sua mão para cá. Senhor, estão aí os nossos pequenos. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Deus abençoe. Suponhamos que eu ofereça para você uma dose diária de uma substância que você precisa tomar todo dia. Você acorda e precisa tomar. Antes de dormir, mais um pouquinho. E às vezes no meio do dia você também precisa tomá-la novamente. Tem que tomar todo dia algumas doses específicas durante o dia, porque é uma proposta que eu faço a você. Tome dessa dose, que isso vai fazer bem para você de alguma certa maneira. E se eu dissesse para você que essa dose diária fosse veneno, você tomaria? Certamente que qualquer dose de algum remédio que lhe fizesse bem à saúde, você não encontraria dificuldades de aceitar o meu convite. Tome um pouquinho disso. Mas se você soubesse que aquela substância fosse veneno, você rejeitaria prontamente e diria para mim: pastor, que é isso? Oferecendo veneno para mim? Se você chegasse todos os dias pela manhã e abrisse sua geladeira e do lado da sua garrafa de água mineral estivesse uma boa e cavalar dose de veneno, você tomaria todos os dias? Se você abrisse a despensa do seu armário e ao lado dos seus ingredientes você encontrasse alguns pozinhos de veneno, você misturaria na sua comida para que ela ficasse mais saborosa e mais agradável ao seu paladar? É óbvio que ninguém em sã consciência tomaria veneno. É óbvio que ninguém em sã consciência rechearia a sua vida com doses pequenas que fossem de venenos para o seu viver diário. Eu queria perguntar o porquê que você faz isso então? Por que você toma doses diárias de veneno e você não se percebe e não se dá conta disso? Por que todo dia pela manhã, lá está você com o frasco, colocando algumas pílulas na mão e jogando para dentro e consumindo aquilo? E na hora do almoço, diante de algum acontecimento, você diz: preciso novamente da minha dose de veneno. Você vai, encontra no meio das suas grandes dispensas emocionais e você tira mais uma dose e toma mais um pouquinho de veneno. E antes de dormir, para não perder o costume, você coloca a cabeça no seu travesseiro e quem sabe mais uma pílula, um comprimido de dose de veneno para você poder então dormir em paz aquela noite. Talvez você esteja achando um pouquinho dificultosa essa linguagem que eu estou falando para você, mas talvez essa palavra te lembre alguma coisa. Ressentimento é um veneno. Ressentimento é o veneno que você toma. Ressentimento é essa dose tóxica que diariamente você ingere, às vezes 2 vezes por dia, às vezes 3 vezes por dia, ou às vezes você já está com uma ação intravenosa. O ressentimento já está nas suas veias e você não consegue mais impedi-lo de fluir e contaminar toda a sua vida. Pois bem, é sobre esse tema e sobre essa palavra que eu quero falar com você aqui essa noite. Porque o ressentimento, ele é um veneno que está destruindo e intoxicando as nossas vidas, destruindo e intoxicando os seus relacionamentos. O seu comportamento, muitas vezes, e o meu comportamento, ele é modelado pelo ressentimento, pela mágoa, pela falta de perdão, pela ira interna e pela amargura que tomou conta da nossa vida. Por isso, quando eu uso a palavra veneno para você e pergunto se você toma diariamente, prontamente você responde que não. Mas se eu digo se você toma doses regulares de ressentimento, talvez o seu coração já se abriu para essa palavra. Talvez você esteja dizendo, inclinando um pouquinho para frente da cadeira e pensando com você: eu acho que eu preciso ouvir sobre isso, porque esse tem sido o meu comprimido diário. Eu tenho tido ressentimentos constantes e contínuos, e por isso eu tenho me envenenado. E ressentimento
se a gente quiser fazer uma definição muito clara do que ele significa e de qual é a sua potência para a nossa vida, ressentimento é tomar veneno, esperando que o outro morra. O ressentimento é um veneno que nós ingerimos, esperando que de alguma forma e de certa maneira a outra pessoa que nos ofendeu, ela morra. Então todos os dias nós tomamos aquele complexo vitamínico de veneno, tomamos aquele complexo de vitamina de ressentimento, e então nós descansamos pensando que a outra pessoa está sendo contaminada, pensamos que a outra pessoa está perdendo a sua força, pensamos que a outra pessoa está perdendo a sua alegria, quando na verdade nós é que estamos sendo roubados, tolhidos da nossa esperança, da nossa alegria, do nosso prazer, porque ressentimento é tomar veneno esperando que o outro morra. Como eu imagino que a Bíblia pode apresentar isso para mim? Eu trouxe para vocês um texto muito interessante, que é de Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 15. E se você quiser grifar na sua Bíblia e anotar, para mostrar que veneno há ressentimento, e o ressentimento é veneno, a gente pode olhar esse texto que diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 15. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Em outras traduções, intoxicando, envenenando a muitos. Então, ressentimento, amargura é tóxico. E se nós estamos falando de desintoxicar a alma, se estamos falando de uma alma mais saudável, liberada das toxinas que impedem de vivermos bem, uma das toxinas que precisam mais ser liberadas da nossa vida é a toxina da falta de perdão, do ressentimento que está envenenando nossas palavras, nossos pensamentos, o nosso coração e o nosso comportamento. Para falar a verdade, pensando aqui com vocês agora, quem sabe nós começamos de trás para frente essa série de mensagem. Talvez o ressentimento tivesse que ser a primeira mensagem, porque ele contamina o nosso pensar. Nós pensamos mal porque pensamos através da falta de perdão. Falamos mal porque falamos destilando o veneno do ressentimento. Mas a verdade é que Deus separou essa noite para falar ao seu coração e preparar você para se livrar, enfim, dessa toxina que está intravenosa no seu mundo espiritual. Dessa toxina que você não se deu conta, mas que está amargando a sua vida. Dessa toxina que tem uma raiz poderosa que está contaminando os seus frutos. Por isso o tema dessa noite é raízes de amargura. Raízes de amargura. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Eu quase fiquei aprisionado por isso uma vez. Não uma, mas várias. Uma delas foi mais forte. E então eu quero continuar aquela história que eu contei para vocês aqui, comecei contando no domingo passado. Lembra que eu disse para você que em junho de 2013 nós recebemos uma visita nada legal na nossa casa, quando nós fomos assaltados e mantidos reféns? Pois bem, foi exatamente essa a minha experiência de tratar as raízes de amargura. Depois de ter sido humilhado diante da minha esposa e dos meus filhos, com arma na cabeça e na boca, depois de receber pontapés, depois de ter sido totalmente massacrado naquela sensação de que entraram na sua privacidade, roubaram e violaram sua segurança, depois daquela sensação, eu deitava à noite e quando eu via na minha imagem, aqueles meninos trazendo a minha esposa, um com uma arma na cabeça dela, outro na costela, e o outro gritando para todo mundo, pro chão, pro chão, pro chão, perdeu, perdeu, perdeu. Quando eu via aquelas imagens na minha cabeça, automaticamente meu coração enchia de revolta, enchia de ira. Ligar a televisão e ver o noticiário que mais um bandido era baleado ou morto, para mim era um sinônimo de alívio. Menos um. Como muitos de nós assistimos o noticiário essa semana e percebemos os presídios do nosso país em crise, e nós falamos, que bom, menos um. Não é tão bom assim, você vai saber por quê. De repente, depois de alguns dias naquele ressentimento, começando a me enrolar cada vez mais nessa teia embaraçosa da mágoa, da falta de perdão, querendo a punição mais severa, se possível com a morte, para aqueles que me causaram a dor. Depois de 3 dias, eu recebo um telefonema nada favorável. Era o delegado da polícia, do outro lado dizendo, pegamos. E eu confesso para vocês,
Quando ele disse pegamos, eu esperava que eles estivessem sendo velados naquele momento, quando ele disse pegamos. E ele disse não, nós precisamos que você venha aqui e faça o reconhecimento daqueles para ver se realmente são esses que entraram na sua casa. Então, eu morrendo de medo daquele reconhecimento, não sabia como funcionava, me disfarcei o máximo possível. Coloquei um boné, coloquei uma camiseta mais fechada, eu não sabia como ia funcionar esse negócio. E quando eu estava saindo de casa pronto para pegar o meu carro, Deus falou ao meu coração, leva a sua Bíblia. E eu disse, Deus, não, Bíblia não dá, nesse momento não dá, a gente não usa Bíblia em momentos assim, entendeu, Deus? O máximo que a gente usa é o punho, mas a Bíblia a gente não usa. E Deus falou para mim, leva a sua Bíblia. E eu peguei e fui no meu gabinete, que ficava na minha casa, né, meu escritorinho, e vi as Bíblias que eu tinha, porque eu faço a leitura anual da Bíblia, cada ano com uma Bíblia diferente, para fazer as anotações. E eu peguei a mais antiga delas, falei, essa daqui, peguei a mais antigas, e fui saindo de casa, e Deus falou, não, não é essa, é a mais nova sua. E eu olhei aquela que estava com a leitura pelo meio, em junho eu estava. E eu olhei e fiz, puxa vida, a minha Bíblia, nem terminei a leitura, bom, coloquei. Levei essa Bíblia no meu carro, e quando eu fui descer, disse, bom, fique no carro e eu vou para... E Deus falou no meu coração, leva junto. Mas Deus, na delegacia não entra a Bíblia, então coloca atrás de você. Então eu coloquei a Bíblia atrás de mim e fui para a delegacia para fazer o reconhecimento. Cheguei, conversei com o delegado, simpaticamente me atendeu, estava feliz, o pessoal estava todo comemorando, com pizza, Coca-Cola lá, tinham pegado 6 criminosos numa tacada só, na região de Ponta Porã, que você conhece bem, fronteira do Paraguai. E então quando eu vejo aquela festa, aquela algazarra, ele me conduz para uma salinha que tinha um espelho, eu olhei por dentro do espelho e vi todos eles alinhados. Eu disse, esse e esse que entraram na minha casa. E aí eu olhei num ato, assim, que eu me surpreendi. Eu olhei para o policial que estava ao meu lado e eu falei, eu quero conversar com aquele ali, que é o chefe, eu quero conversar com aquele ali pessoalmente. O policial se espantou mais do que eu, porque eu falei, o que eu fiz agora, né? Mas agora, como é que eu volto atrás disso? O policial falou, tem certeza? E eu falei, tenho certeza. E então o policial fez de tudo para nos colocar numa sala separada, ele entrou comigo, e o chefe daquela gangue estava bem na minha frente. Quando eu entrei, ele estava sem camiseta, ele estava olhando para baixo, com um olhar perdido no tempo. Eu levei a mão à costa, o policial já se preparou, né, para fazer uma intervenção rápida. O menino olhou de lado, como a gente costuma dizer, de soslaio, e quando ele olhou de lado, ele falou, agora vem mais chumbo aí. E quando eu tirei, eu dei minha Bíblia para ele. E quando eu dei a minha Bíblia para ele, eu falei assim para ele, olha, eu quero te dizer uma coisa, que você entrou na minha casa, você levou tudo que eu tinha de mais precioso. Você levou bens materiais. Você levou o computador, você levou minhas roupas, você levou perfumes, você levou dinheiro, você levou os bens materiais, você levou meu carro, você levou tantas coisas, minhas carteiras, mas você esqueceu de levar o mais importante, eu queria que você levasse, que foi a Bíblia, e você não levou. Eu queria te dar essa Bíblia de presente e queria fazer uma dedicatória para você. Como é o seu nome? Aí ele falou o nome dele, e o apelido dele era Latrô, de latrocínio, né? Roubo seguido de morte. O apelido dele era esse, e aí eu escrevi o nome dele e coloquei Latrô. Ex-Latrô, que futuramente será um pastor. E então coloquei a Bíblia na mão dele e falei, posso fazer uma oração com você? Posso mostrar para você que Jesus tem misericórdia de você? Orei com ele e profetizei na vida dele. Falei, Senhor, um dia eu vou estar sentado em algum lugar e esse menino vai estar pregando a palavra. Um dia eu vou estar sentado em algum lugar e ele vai estar ministrando o evangelho. Um dia eu vou estar sentado em algum lugar. E eu orei, abençoei a vida dele, dei um abraço apertado nele e disse, rapaz, que Deus te abençoe. Eu te perdoo pelo que você fez a mim e a minha família. Quando eu saí da porta para fora, então, com aquela sensação de que alguma coisa tinha se desligado no meu coração, o policial, no meio da algazarra, ele ia subir. E pede a atenção de todo mundo. Devia ter uns 18 policiais, 18 a 20. E fala assim, eu quero a palavra aqui, quero a palavra. Eu falei, o que esse cara vai fazer? E ele pegou, me puxou para o meio e falou assim, eu tenho 26 anos de polícia. Eu nunca vi na minha vida o que esse homem acabou de fazer lá dentro com aquele marginal. Ele usou esse termo ainda. E aí ele contou na frente de todo mundo, e tinha um rapaz lá que estava da imprensa registrando o acontecimento, que era digno de nota na cidade, que tinha mexido com a cidade. Então ele registrou o acontecimento e isso foi parar nos jornais. O que isso trouxe de benefício? Isso trouxe de benefício para outros? Não sei. Mas para a minha vida e para a minha família, me salvou. Essa atitude de liberar perdão para o meu ofensor me libertou de uma escravidão que talvez eu estaria carregando até hoje. Quando eu entrasse numa biqueira, quando eu entrasse num lugar que tem uma boca de fumo e olhasse alguém
com o seu biotipo de criminoso, automaticamente meu coração seria levado àqueles rapazes, e automaticamente eu repudiaria, rechaçaria e pediria o fogo do céu para consumir esse tipo de gente. Mas quando o Senhor trouxe a ministração no meu coração, hoje eu sou capaz, inclusive, de poder dizer: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquele jovem que eu pedi para conversar, encostado na parede de casa, com a arma balançando, olhando para mim, quando eu ergui a minha mão e comecei a orar dentro da minha casa, diante do assalto, eu falei: Senhor, protege minha família, abençoa esses meninos, livra eles, ó Deus, desse mundo, dessa vida. E quando eu comecei a orar por ele, parei minha oração, ele olhou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei: sou pastor. E ele disse: a minha mãe também é crente. E eu disse para ele: rapaz, é o tempo de você sair dessa vida. Na minha casa ainda tive a oportunidade de olhar no fundo dos olhos e ver que, além de tudo, havia ali atrás uma vítima. Não tinha só o meu agressor, mas também tinha alguém que tinha sido agredido. É lógico que nada justifica você entrar na casa de alguém, roubar o patrimônio, colocar a arma na cabeça, meter o terror em qualquer pessoa. Mas também ali do outro lado tinha um agredido também, que se tornou um agressor. Porque isso é uma roda viva, isso é um ciclo contínuo. Uma vez agredido, o ciclo da ferida ele perpetua e nós vamos tornar agressores. Talvez aquele jovem, por não perdoar o seu pai, por ter abandonado sua mãe, talvez aquele jovem, por não perdoar a classe social onde ele nasceu, ou as privações financeiras que ele teve, por não lidar com o seu ressentimento, foi capaz de cometer um crime. E cometendo um crime, ele que geraria no meu coração a capacidade de ter preconceito, de ter amargura, de ter ódio, e de dizer, quando eu ouvisse falar de um assassinato de algum bandido, eu falasse: muito obrigado, Senhor, menos um. Graças a Deus, Deus me livrou dessa dor. Graças a Deus, o perdão me libertou dessa possibilidade. Esse é um dos exemplos que eu tenho. Para contar para você de que quando a gente não perdoa, a gente vai para a prisão. Quando eu saí daquela cela, quando eu saí daquele lugar da conversa daquele menino, eu poderia ter saído mais preso do que ele. Se eu o reconhecesse naquela cadeia, eu deixaria aquela delegacia livre, mas seria um escravo constante da minha vida e da minha história, guardando ressentimento, mágoa, dor e sentimento de injustiça e de vingança todo o tempo no meu coração. Eu poderia ser um homem livre, andando na cidade, dirigindo o meu carro, frequentando a igreja, mas poderia ser aprisionado e poderia ser um cárcere na minha alma e no meu coração. Eu poderia ser mais preso do que aquele jovem dentro de uma delegacia ou dentro de uma penitenciária. Porque perdão, ou melhor, falta de perdão, nos aprisiona a uma cela que nós mesmos temos as chaves. Nós somos o nosso próprio carcereiro. Minha irmã, meu irmão, quando você decide manter o ressentimento, quando você decide sustentar a sua mágoa, você é o carcereiro da sua própria prisão. E essa é a frase que eu tenho para oferecer para você em relação à falta de perdão. A falta de perdão é uma prisão que nós mesmos temos as chaves. É a prisão que nós mesmos temos as chaves. Aquele dia eu decidi sair da prisão. Aquele dia eu decidi sair do meu cárcere. E graças a Deus eu nunca mais voltei para lá. Daquela imagem que perturbava a minha mente dia e noite, com a arma na cabeça da minha esposa, que entrava na minha casa gritando, foi substituída de um jovem chorando na minha frente, indefeso e frágil. Eu não olho, quando eu deito, quando meus sentimentos tentam me trair, eles não conseguem puxar a imagem da ofensa, eles não conseguem mais puxar a imagem do dano, ela não consegue mais me causar dor, mas aquela imagem do perdão sarou a minha vida. Queridos irmãos, eu sou pastor, e mesmo pastor, eu tive a tendência a assimilar a amargura e o ressentimento. Por isso, não se sinta menor quando você tem a tendência de assimilar o ressentimento e a amargura. Porque eu sei o que isso se trata. O sentimento de injustiça. O sentimento de que Deus está mais do lado do ofensor do que do ofendido, não é verdade? Porque quando Deus fala na Bíblia, perdoe os que te ofendem, dá a impressão que Deus está do lado de quem ofendeu. Mas na verdade não, e a gente vai ver isso essa noite em poucas palavras. Por isso, eu quero nessa noite perguntar em relação a você, porque eu contei de mim. Agora é a hora de você fazer um raio-x do seu coração. É a hora de você fazer um raio-x em relação ao seu casamento. Qual é a mágoa, qual é o ressentimento que você guarda em relação à sua esposa, que está te mantendo num cárcere privado há anos? Qual é o sentimento que você tem em relação ao seu marido, que está mantendo você aprisionada? Todas as suas palavras são tóxicas porque você não perdoou o que ele fez. Todos os seus comportamentos são tóxicos porque você não foi capaz de liberar aquele ressentimento que está contaminando o seu relacionamento conjugal.
A maioria dos tratamentos com casais que nós temos, e eu faço nessa igreja, está relacionado não aos conflitos, não às dificuldades de personalidade, mas à dificuldade de liberar perdão, uma palavra que foi liberada, uma atitude que não foi esquecida, um tapa que não foi recuperado, uma situação que não foi restaurada. As pessoas vão assimilando e não conseguem se curar disso. Vão vivendo um cárcere emocional. E cada vez elas vão levantando castelos e fortalezas em torno e não consegue se libertar disso. Minha palavra para você essa noite é essa: qual é o seu cárcere? Qual é o ressentimento que você carrega no seu coração? Sentimentos de ódio, de rancor, desejo de vingança, de ira. Vamos fazer um raio-x da nossa alma. Vamos ser sinceros. Vamos tirar a máscara e vamos ver quem nós somos de fato. E vamos ver o que está intoxicando a nossa vida e a nossa alma. Pessoas que estão envenenadas, deixe-me citar algumas para ver se você se encaixa. Pessoas envenenadas contra parentes que não se dão ao prazer de viver em paz. Está envenenada contra os seus parentes, contra os seus cunhados, sua sogra, seu sogro. Pessoas que não conhecem liberar perdão à ofensa do passado e querem viver o hoje de toda maneira para provar que elas não são aquilo que falaram que ela era. Pessoas que vivem suas próprias vidas, mas deixam de viver e de perceber que estão se contaminando. Pessoas que se contaminam com o ambiente, têm um preconceito constante. O fulano, eu não acredito que ele entrou na igreja. O fulano, não acredito que ele é crente. Na mesma igreja que eu, não é possível. Você viu o mal que ele fez para a minha família no século passado? Você viu o mal que nós temos e a rixa que nós temos da família no tempo passado? Você viu o problema que ele causou na empresa que ele trabalhou? Você viu o problema que ela causou quando ela era da família tal? E a gente vai trazendo o passado e vai puxando a ficha criminal e a gente vai mantendo as pessoas. Não, a gente não mantém elas. A gente se mantém num cárcere. Porque a falta de perdão não aprisiona os outros. A falta de perdão aprisiona você. Sempre você é o contaminado. Com o preconceito, com as palavras tóxicas a respeito do seu desafeto. Pessoas que têm a mente constantemente visitada por seus ofensores. Elas vão cozinhar e lembram do seu passado. Elas vão dormir, veem a imagem do seu agressor. Elas não conseguem lidar com isso. Não suportam a possibilidade de ver o ofensor impune. Não consegue ter a possibilidade de ver o agressor andando de carro zero. Não é possível, Deus não existe. Você sabia que a maioria dos ateus está de fato rejeitando não a fé, mas ressentindo contra Deus? Sabia? Se você olhar e assistir aquele filme, por exemplo, Deus não está morto, e outros tantos materiais que nós temos aí, você vai perceber que quando uma pessoa diz eu não acredito em Deus, na verdade ele não rejeita a fé, na verdade ele está com ódio de Deus. Ele está ressentido de Deus. Ele guarda uma mágoa, porque ele não consegue ter a ideia de que o agressor esteja impune. Como é que Deus pode ser justo se uma pessoa fez isso com a minha família e ela está bem? Como é que Deus pode ser justo se uma pessoa entrou na minha casa, fez um dano na minha família e ainda está livre? Como é que Deus pode ser justo se aquela menina brincou com meus sentimentos, me jogou na sarjeta, hoje ela está bem e hoje eu estou na fossa? Como é que Deus pode ser justo se aquela pessoa passou a perna em todo mundo da empresa, prosperou e eu estou aqui desempregado? Como é que Deus pode ser justo se aquela pessoa que fez tanto mal está numa igreja hoje, está feliz da vida e inclusive se casou? Como é que Deus pode ser justo se aquela menina que está passando de mãos em mãos dos homens da cidade agora tem filho e eu que sou uma serva do Senhor, meu ventre é estéril? Como é que Deus pode ser justo? Se você permitir que esse ressentimento crie e brote no seu coração, cada vez mais você estará caminhando para a sua prisão. E cada vez mais você vai alimentando cadeados e mais cadeados. E quando você vê, estará muito difícil de sair das correntes que você mesmo colocou na sua vida. Por isso a minha pergunta para você é: você não sente que tem uma raiz de amargura no seu coração? Você não sente? Uma raiz. E quando a gente fala de raiz, a gente fala de algo interessante. Olha só. Esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Estou repetindo, tá? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Veja bem comigo. Raiz se diz algo escondido. E por falar de algo escondido, se diz também respeito a algo pessoal. A amargura, ela tem dois segmentos. Ela pode ser raiz ou ela pode ser broto. A raiz diz respeito a algo que está para baixo da terra. Ninguém vê. Ninguém vê que você está ressentida. Ninguém vê que você está magoado.
Ninguém consegue enxergar que você está envenenada. Ninguém consegue perceber que você está tomando comprimidos tóxicos todos os dias para alimentar a sua falta de perdão. Isso é escondido, é oculto, isso é pessoal. Você que vive os seus dramas, você que coloca a cabeça no travesseiro, você que vive com os fantasmas mentais atormentando você e dizendo: você viu, você viu, você viu, a vingança, e você vai trabalhando isso no ramo pessoal, no âmbito pessoal. Só que a Bíblia falou que tem um outro âmbito, que é o brotar. Para que nenhuma raiz de amargura brotando. Aqui já é evidente. E já se diz respeito ao coletivo. Porque se ela brotar, a Bíblia diz que ela contamina a muitos. Você já não consegue mais esconder, meu irmão. Você já não consegue mais esconder, minha irmã. Quando você fala, todo mundo já vê que você é amarga. Quando você fala, todo mundo vê que você está ressentido. Você não consegue mais esconder. Antes você até desviava o olhar, mas agora, quando chega na festa da família, todo mundo sabe que você não se dá com fulano de tal. Porque ficou claro, ficou evidente, está todo mundo percebendo isso. Então, quando você ainda tem a oportunidade de matar a raiz de amargura, mate agora, enquanto ela é sua, enquanto ela é pessoal, enquanto ela não criou ramificações para o exterior. Mas quando chega no exterior, você começa a contaminar a muitos. Contamina o casamento, os filhos, a família, o trabalho, a igreja. Quanta gente que não contamina a igreja com a sua raiz de amargura, irmãos. Tudo para ela está errado na igreja. Todo mundo quer tomar o lugar dela. Todo mundo quer afetá-la. Todo mundo quer machucá-la. A raiz de amargura agora ficou evidente. Ela contamina o ambiente. Ela contamina um grupo pequeno, ela contamina um ministério, ela contamina o trabalho, ela contamina os familiares. E a gente vai contaminando os outros. Eu quero perguntar para você. Você acha que a sua raiz de amargura, ela ainda está no âmbito da raiz? Ou ela já se tornou um broto? Já está começando a dar os primeiros frutos do ressentimento. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Se ela brotar, ela vai contaminar, ela vai intoxicar a muitos. É por isso que eu quero agora debruçar sobre esse texto com vocês e olhar alguns detalhes, e aqui eu quero fazer algumas aplicações. Porque a Bíblia fala para a gente lidar com isso. Olha só, esforcem-se para viver em paz com todos. O texto começa dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos. Se a gente quer lidar com a raiz de amargura, se você quer lidar com o ressentimento na sua vida, tenha paz com todos, meus irmãos. Tenha paz com todos. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 12, 18: se possível, quando depender de você, tenha paz com quem? Com aqueles que te amam? Com aqueles que são legais? Com aqueles que são da mesma fé? Com aqueles que lhe fazem bem? Vamos lá, irmãos. Romanos 12, 18: se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não é quem te faz bem, não é quem te trata com carinho, não é quem te afaga o teu ego, não é quem te coloca no colo, não é quem te elogia. Quando depender de você, tenha paz com todos os homens, inclusive o seu maior inimigo, inclusive a sua arquirrival, inclusive os seus maiores desafetos. Depende de você, você não tem opção, você tem que viver em paz com todos os homens. Agora, tem situações e tem ocasiões em que não depende de nós. Eu compreendo e admito isso, mas são raras as exceções, que quando depende de nós, irmãos, quando um não quer, dois não? É isso. Quando depende de nós, a gente pode ir lá, dar um passo, pedir perdão, reparar o dano e trabalhar para que haja paz. Pode ser que você não seja a melhor amiga mais. Pode ser que vocês não sejam os melhores amigos mais. Pode ser que vocês não frequentem a casa de um do outro como frequentava antes. Pode ser que não seja como antes, mas mesmo assim tenha paz. Quando a palavra paz entra, o termo grego é eirene, de onde vem a palavra Irene, nome bonito, né? Tem alguma Irene aqui, nome bonito é o seu, paz. E paz na Bíblia, Irene, significa ausência de guerra. Não é paz, ausência de guerra apenas de armas, é ausência de conflitos, é ausência de instabilidades emocionais também. Então, Deus está chamando você a ter paz com todos. Paz, ou seja, preserve os relacionamentos, cuide dos relacionamentos, restaure quando tiverem ruínas. Minha irmã, meu irmão, você vai deixando o negócio contaminar, você vai deixando as ofensas aumentarem, você vai deixando o respeito desaparecer. E aí, como é que vai ter paz? Às vezes a gente encontra amigos que vão perdendo respeito um com o outro, vão falando palavras duras um para o outro, até perderem o respeito. Às vezes a gente encontra casais que vão perdendo o respeito dentro do lar. Nós encontramos filhos e pais que perderam o respeito de ir a tapas no chão. Nós encontramos falta de respeito, e o respeito, a falta de respeito, ela é um sinal muito claro de que nós não estamos trabalhando a paz com os outros.
Quem é que precisa trabalhar a paz? Com quem você precisa ter paz? Se dependeu de você, a Bíblia fala para você ter paz com todos os homens. Agora, esse texto tem outro detalhe, e eu vou destacar aqui com você. Olha como 2 versículos tem tantas coisas, né? Brotar, raiz, viver em paz. E eu quero destacar mais um para você. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Esse aqui é mais legal. Porque esse aqui mostra que quando você não perdoa, você automaticamente se exclui da graça de Deus. Meus irmãos, eu sei que não é fácil falar sobre isso. Eu sei que quando eu estou falando aqui da falta de perdão, você já está se justificando. Eu sei que você tem muitos argumentos para manter o seu ressentimento contra aquela pessoa. Afinal de contas, ela te magoou não uma, mas inúmeras vezes. Eu sei que nesse exato momento você está se armando de várias maneiras para se convencer de que você não tem que perdoar. Mas eu vou dizer uma coisa que é das mais sérias e não tem como negar a Bíblia. Quando você não perdoa, você não é perdoado por Deus. Eu suspeito de que aquelas pessoas que guardam profundos ressentimentos e não perdoam o seu próximo, eu tenho suspeitas sérias e bíblicas de que essas pessoas não têm acesso ao céu. Porque a Bíblia fala que quando você se exclui da graça de Deus, você exclui por ressentimento. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote. Enquanto você sustentar a sua falta de perdão, você interrompeu o processo de graça. Porque você foi perdoado por Deus. E por que você retém o perdão do próximo? Pastor, mas o fulano, sim. Porque Jesus falou para a gente amar aqueles que nos amam e orar por aqueles que nos perseguem. Sim, precisamos amar os nossos inimigos, Jesus disse. Agora olha só que interessante. Quando eu não perdoo, eu corto o fluxo da graça. Porque Deus me perdoa sem eu ter merecimento. Eu sou um ofensor. Eu sou um desgraçado sem Jesus Cristo. Eu sou um agressor ao nome de Deus. As minhas obras de justiça, por mais que sejam lindas, elas são as piores. São trapos de imundícias. São fedorentas. São fétidas diante da presença do Senhor. Eu sou um agressor ao meu Deus, mas Ele pela graça me aceita, Ele pela graça me recebe. Eu não fiz nada para merecer, eu não me tornei pastor, eu não fiquei mais bonitinho, eu não fiquei mais santo. Deus me recebeu pela graça dEle, e isso eu não compro. Deus me deu por Jesus Cristo. Agora, quando eu olho para alguém e digo, você não é digno do meu perdão, eu estou dizendo, Deus, muito obrigado pelo perdão, mas eu não aceito. Sim, porque é isso que a Bíblia fala, se você não perdoa, você se exclui da graça. Irmão, não entra no céu quem não tem a graça. Não entra pelas obras, não entra pela força, não entra pela denominação e nem segurando no calcanhar do líder religioso. Só entra no céu pela graça. E eu quero mostrar uma coisa interessante para você em Efésios 4:32, para linkar esse tema. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente. Repita comigo ali, por favor. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou seja, o padrão de referência para o perdão não é o que a pessoa fez de bem para mim. O padrão de referência para o perdão não é o que a pessoa preparou de benefício para mim. Não é como ela se recompôs na minha vida. O padrão de perdão e de referência para a minha vida, irmão, presta atenção. Não deixa o inimigo trabalhar na sua mente agora, não. Olha aqui para mim, é para você. Você está perdendo a graça, você vai para o inferno se você não trabalhar isso na sua vida. Isso é uma responsabilidade muito grande para o pastor dizer isso para você. Olha só, o padrão de referência para você perdoar não é se a pessoa é boazinha. O padrão de referência para você perdoar é que você já foi na cruz. É isso que Paulo está dizendo, sejam bondosos, não porque o pessoal é bom. Pessoal, fala a verdade. Não dá vontade de às vezes sair da igreja? Não dá vontade de pular de banco? Não dá vontade de cortar a rua? Não dá vontade de ir em outra casa e não naquela? Não dá vontade, irmãos. Você já teve vontade de sair da igreja? Eu tive inúmeras, imagina só. Porque aqui nós convivemos, aqui nós lidamos com as fragilidades, com os ferimentos uns dos outros. Aí agora olha só, família também. Quer um lugar melhor para a gente trabalhar o perdão do que família? Olha lá, sejam bondosos e compassivos. Não porque o pessoal é legal, não porque a igreja é boa, não porque o pessoal é uau, sensacional, não porque o pessoal é acolhedor. Sejam bondosos e compassivos e perdoe porque vocês já foram perdoados. Esse é o padrão de perdão. Você não tem que perdoar porque alguém fez algo para você. Você tem que perdoar porque Cristo já fez algo por você. Esse é o padrão. E olha só como a gente é tão tolo e como a gente é tão bobo na interpretação das Escrituras. Uma das orações que nós mais conhecemos e centrais da nossa vida é o Pai Nosso.
E você conhece muito bem o Pai Nosso. Talvez você, em outra religião, você ora: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Mas sabe qual é o centro? Se a gente for dividir a oração do Pai Nosso, sabe onde está o centro? O centro está no versículo 12. Perdoa as nossas ofensas, como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Sabe por que Deus te perdoa também? Pelo sangue de Jesus, mas porque você também está continuando o fluxo da graça. Porque quando você não atua no fluxo da graça, você atua no fluxo da desgraça. Olha só. Perdoa, Senhor, como eu perdoo. Perdoa, Senhor, como eu liberei o ressentimento dessa pessoa. Perdoa assim como. É o resultado da oração, irmãos. É o resultado da oração. E Deus me perdoa assim também como eu perdoo o meu irmão. É um princípio. E não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aí você conhece, não conhece? Até aí você já rezou. Até aí você já orou. Só que eu quero mostrar para você o versículo seguinte, do versículo 14, que às vezes a gente pula, porque a gente não gosta de falar desse tema nem na igreja e nem para nós outros. Prepare o seu coração para o versículo 14. Porque Jesus começa dizendo assim, por quê? Ou seja, quando a gente usa por quê, para que é? Para explicar, não é? Então Jesus está explicando a oração do Pai Nosso, gente. É simples, a interpretação é a mais óbvia possível, mas a gente não percebe. Jesus está explicando a oração do Pai Nosso. Por quê? Se, quando a gente usa o se, o que é? Eu vou à igreja se não chover. O que é? A condição para ir na igreja é não chover. Eu vou na festa se eu tiver o convite, ou seja, a condição para ir na festa é ter o convite. Então Jesus ele fala assim, porque se a condição, olha lá gente, o que continua. Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensa de vocês. Está na Bíblia, gente. Dá para rasgar? Não dá. Está lá. A condição para você ir no céu é perdoar. Não dá para sustentar a raiz de amargura. Não dá para sustentar o ódio entranhado no seu coração. Isso não é cristão. Deus nos chama ao perdão e à misericórdia pelo que já aconteceu conosco. Mas não para por aí, queridos. Não para por aí, porque 2 Coríntios 2,10 fala o que acontece quando a gente não perdoa. Quer saber o que acontece quando a gente não perdoa? Se vocês perdoam alguém, Paulo diz, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vocês. Pois não ignoramos as suas intenções. Quer fechar a brecha para o diabo na sua casa? Perdoa. Quer fechar a brecha do diabo no seu casamento? Perdoa. Quer fechar a brecha do diabo nas suas finanças? Perdoa. Quer fechar a brecha do diabo na sua vida espiritual? Perdoe. Porque a falta de perdão dá lugar ao diabo. Paulo está dizendo isso aí. A gente perdoa para não dar brecha para Satanás. Tem muita gente que está abrindo portas para o diabo agir na sua vida. Não está indo para frente, não está prosperando. Tem uma vida mínima, medíocre, miserável, porque ainda está sustentando a falta de perdão, a ignorância da alma e o ressentimento é a raiz de amargura. Paulo fala, se eu quero fechar as brechas, porque o diabo é inteligente, eu vou tirar a falta de perdão do meu coração. E não para por aí, irmãos. Essa palavra talvez você já ouviu falar. Verdugos. Os verdugos são os instrumentos malignos de opressão e de tortura. Quando você não perdoa, o diabo não apenas tem a opção de poder entrar na sua história, de poder ter brechas e portas para atuar na sua vida, para lhe roubar o que é mais precioso, mas o diabo também tem a autorização de ser um carrasco seu. A palavra verdugo na Bíblia, ela tem o significado de carrasco e de torturador. Torturador. De onde vem esse texto? Vem de Mateus capítulo 18, eu vou contar a história para vocês para a gente encerrar. Jesus conta uma parábola sobre o perdão e a importância de perdoar aqueles que nos ofendem. E Jesus então está perante uma multidão e fala, olha, é o seguinte, um certo homem devia, e eu vou usar uma tradução mais atualizada para você, um certo homem devia 18 bilhões de dólares para o seu senhor. 18 bilhões de dólares. E ele ganhava 180 reais por mês. Quando, meus irmãos, quando na vida esse homem teria condições de pagar
18 bilhões de dólares para o seu senhor, ganhando R$180 por mês. É 0,000013 ou 14 zeros, 1% do salário da dívida dele é o salário dele. Como pagar? Aí Jesus conta e extravasa. Jesus está causando um escândalo, pessoal. 18 bilhões de dólares, uau, é muita coisa, hein, Jesus? Jesus diz, pois é. Aí o senhor dele chamou e falou assim, vem cá, camarada, quanto você me deve? O camarada falou, 18 bilhões. Quanto? 18 bilhões. Quanto? 18 bilhões. E aí o senhor olha para ele e fala assim, rapaz, está perdoado, vai. 18 bilhões? Vai embora. Não devo mais nada? Nenhum vitém. Mas posso ir embora? Pode ir embora, está perdoado. Uhul, estou perdoado, estou livre. Não vou fazer financiamento, não vou mais precisar ficar jogando na Mega Sena para ver se eu ganhava esse dinheiro. Eu estou livre, cara. Que coisa maravilhosa, eu posso viver minha vida, eu estou livre. Aí ele encontra um camarada que estava devendo R$100 para ele. Aí ele, feliz da vida, fala, uau, fui libertado e fui perdoado de 18 bilhões de dólares. Aí ele olha o camarada de R$100 e vai falar assim, cara, me dá os R$100. Jesus contando essa história, irmãos. Mateus capítulo 18, depois você lê lá. O cara fala, não, eu não tenho agora. Me dá os R$100. Não, eu não tenho agora. E o cara começa, pá, me dá os R$100, camarada. Não tenho, pá, eu quero R$100 agora. O cara acabou de ser perdoado de 18 bilhões de dólares. Ele está querendo cobrar R$100 do outro. E aí Jesus fala assim, na parábola, encerrando, que aquele homem, o seu senhor ficou sabendo, trouxe-o de novo à sua presença e falou, rapaz, eu perdoei tanto seu, e você não quer perdoar uma dívida pequena do outro? Agora você vai lá para os verdugos para que seja punido e torturado por eles. Aquele camarada foi entregue aos verdugos para ser punido e castigado por eles. Irmãos, nós fomos perdoados por 18 bilhões de dólares. Na verdade, Pedro capítulo 2 diz que nós não temos preço. Por preço nós fomos comprados, e um preço que é inadizível. A gente não pode mensurar. Mas vamos dizer assim que a gente foi perdoado por 18 bilhões de dólares. O que você está cobrando R$100 do seu irmão? O que você está apontando para ele e para ela, dizendo, você viu o que ele fez comigo? Você viu, me roubou, me passou para trás, desfez minha sociedade, aproveitou da minha inocência, aproveitou da minha infantilidade, aproveitou quando eu era criança. E quem é você? Por mais cruel que tenha sido a sua história, por mais difícil que tenha sido o seu trauma, quem é você para cobrar R$100 de quem? Se você já foi perdoado por 18 bilhões de dólares. Você quer ir para o verdugo? É isso que a gente decide. Quando você cobra alguém da dívida que já foi perdoada sua própria, você está decidindo ir para os carrascos. Irmãos, deixa eu falar a experiência de pastor. Esse ano eu vou completar, no final do ano, dezembro, 9 anos de pastorado. E eu vou dizer para vocês que eu já tive a grata experiência e a grande responsabilidade de aconselhar no meu gabinete pastoral, nesse período, mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas já passaram pelo meu gabinete. Eu pude catalogar muitas histórias, muitas vidas. E eu já pude perceber, em apenas 9 anos de ministério, recém-completado 8, e vamos para o 9º, de que a maioria de nós que procura ajuda, apoio, a gente tem grandes torturadores na alma. A maioria de nós que ainda tem dependência médica, estou falando a maioria, existem exceções. A maioria de nós que ainda depende de medicamento, ainda que depende de terapia, ainda depende de situações, está profundamente torturada. É hora de perdoar, meu irmão, para se livrar dessa sua prisão e para se lembrar disso. Amargura. Eu quero concluir com você. Amargura. Como a gente pode fugir disso? Só tem um exemplo na Bíblia que eu posso dizer para você. Seguir. Eu contei a minha história, mas tem um exemplo que você tem que seguir e esse não posso deixar de mencionar. Jesus disse na cruz do Calvário que quando nós estamos perdoando, nós estamos decidindo deixar de ser torturado. Por isso a amargura é a decisão constantemente de ser torturado pelo ofensor. Você vai continuar sendo torturado nos seus sonhos, nos seus pesadelos, na sua vida, no seu dia a dia, constantemente. Você vai continuar ainda, minha irmã. Eu queria, poder entrar na sua mente. Eu queria poder dizer para você como é bom isso. A gente sentir o barulho das correntes cair no chão quando a gente perdoa. Coisas de um mês há 30, 50 anos atrás. Como é gostoso quando a gente liberta. Parece que a gente escuta o barulho das prisões. Mas se você não decidir perdoar essa noite, infelizmente você ainda decide ser torturado pelo seu passado.
continua a ser torturado pelo seu ofensor, continua a ser torturado pelo seu agressor. E aí o maior exemplo que eu tenho na Bíblia é de Jesus Cristo, como eu disse. Quando estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, manda fogo nesses desgraçados, manda fogo nesses ímpios. Jesus disse na cruz do Calvário, depois de ser cuspido, batido, surrado, humilhado, Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão levou a sério isso. E Estevão disse em Atos capítulo 8, Senhor, perdoa, não coloque sobre eles a culpa desse pecado. E agora? É você. Jesus deu exemplo. Estevão falou, é verdade. Agora, é a sua vez, minha irmã. É a sua vez, meu querido. É a sua vez de perdoar. E se Deus trouxe você debaixo de uma chuva torrencial essa noite, quando eu saí de casa eu disse, Senhor, quem que o Senhor vai levar hoje com essa chuva desse jeito? E o Senhor trouxe você, para você ouvir isso. E talvez Deus te trouxe só você, da sua família, para que a sua família seja liberta dessa raiz de amargura que está contaminando a sua casa, dessa falta de perdão. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor, nesse momento. E eu quero aplicar com você isso aqui. Perdão é uma atitude de fé e decisão, e não um sentimento. Enquanto a equipe se posiciona aqui, presta atenção que eu vou falar para você o que você precisa saber antes de sair desse templo. O que você precisa saber? Em primeiro lugar, você precisa entender que perdão não é somente para o ofensor, perdão é para o ofendido. Você acha que está dando perdão para quem te agrediu, na verdade você está dando perdão, é para você mesmo. Isso faz bem para você, ele vai parar de dormir na sua cama, ele vai parar de frequentar o seu travesseiro, vai parar de frequentar os seus sonhos, seu pensamento, sua vida, seu comportamento. Perdoe, porque o perdão é para você, não é para o ofensor. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, que o perdão liberta você da escravidão e do cárcere emocional e espiritual. O perdão parece injusto, é a segunda coisa que você precisa saber. Parece injusto, mas perdão é transferir o direito de justiça a quem lhe é de direito. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 20. A ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. A sua ira impede Deus de agir. A sua ira impede Deus de a fazer. A ira do homem não faz a justiça de Deus. Quando você perdoa, você diz, Senhor, eu não vou agir com a minha justiça, eu não vou agir com a minha ira, Senhor, eu vou entregar na sua mão. E o Senhor é o dono da justiça. É o Senhor quem vai fazer isso. É o Senhor quem vai trazer isso. Outra coisa que você precisa saber antes de ir embora: o perdão não é um sentimento, o perdão é uma atitude. Fala a verdade, irmãos. Fala a verdade. A gente chegar e ver aquela pessoa e falar assim, irmão, estou com a vontade de perdoar o seu hoje. Não é assim que funciona. Não é lá que você acorda de manhã e fala, uau, eu estou tão entusiasmado, eu estou tão de bom humor hoje, eu vou perdoar todo mundo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Perdão é uma decisão. Perdão é uma atitude. E você que tem que decidir por isso essa noite. E antes de você ir embora, você precisa saber que perdão é para você. Perdão parece injusto, mas é devolver a justiça para Deus. E perdão não é um sentimento. Você tem que decidir por isso. Ninguém vai fazer nada para merecer o seu perdão, mas você tem que decidir por isso. Agora eu falei para você aqui o que você precisa saber antes de sair, tá? Agora eu vou falar para você o que você precisa fazer ao sair daqui. Fazer. Talvez você tenha sido profundamente ofendido. É hora de você perdoar. Vá, procure essa pessoa. Mande uma mensagem. Ligue, encontre e fala, eu te perdoo. Me perdoe também, porque em algum momento eu também devo ter errado, mas eu te perdoo. Perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seu filho, perdoe seus pais, perdoe seu pastor, perdoe seu líder, perdoe seu patrão, perdoe seu funcionário, perdoe aquele que te colocou na justiça, perdoe aquele que te levou no pau, perdoe aquele que te ofendeu, perdoe aquele que fofocou, perdoe aquele que levantou falsa calúnia. Perdoe, 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 libere seu coração. Agora talvez você seja o ofensor, irmãos, porque todo tempo eu falei sobre o ponto de vista da vítima, e você falou assim, eu sou a vítima. Me machucaram,
Mas pode ser que você machucou sua esposa, machucou seus filhos, machucou seu marido, machucou seus funcionários, machucou seu patrão, machucou seus irmãos da igreja, machucou sua liderança, machucou as pessoas da sua cidade, machucou seu vizinho. Talvez você seja o ofensor, machucou seu parente, seu cunhado, sua sogra, seu primo. Então vai lá e peça perdão. Pastor, mas o que ele vai dizer para mim? Não interessa o que ele vai dizer, eu interessa o que você vai fazer. Peça perdão, trate isso no seu coração. Porque quando você pede perdão, a pessoa desarma. Não tem como a pessoa, você chegar lá e falar assim, você me perdoa, meu irmão, porque eu estou assim. A pessoa fala, não, o perdão desarma as pessoas. O perdão desarma as pessoas. Vai e peça perdão. Vai e peça perdão o mais breve possível. Faça isso. Talvez você queria perdoar alguém que já morreu. Talvez você queria perdoar alguém que você não tem mais a oportunidade de ver, porque você nem sabe onde está mais. Essa é a sua hora hoje à noite de fazer isso, aqui nesse lugar. Porque quem tem a possibilidade de perdoar, vai sair e vai fazer. Quem tem que pedir perdão, vai sair e vai fazer. Quem não tem a possibilidade, vai vir aqui e vai perdoar junto com a gente essa noite. Faça isso, irmãos. Talvez você seja não ofendido, mas o ofensor. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, por favor. Eu quero fazer um ato com você essa noite, enquanto você está com seus olhos fechados. Eu quero pedir que o Elias desconecte seu instrumento e ele saia cantando essa canção nos corredores da igreja aqui. Porque o Senhor quer ministrar ao seu coração um perdão de uma maneira especial essa noite. Feche seus olhos. Que o Elias vai passar tocando esse seu instrumento profético. E é o som do perdão que vai inundar seu coração essa noite. É o som do perdão que vai trabalhar na sua vida essa noite. Feche os seus olhos. Deixa o som do perdão entrar no seu coração. Espírito Santo de Deus. O Senhor está trazendo imagens, pessoas, nomes. Não tenha medo, isso é cura. Talvez esteja escondido e você disse, não, eu não tenho ninguém a perdoar. É o seu momento agora. É o seu momento agora. Talvez o som da melodia sumiu da sua vida. Você só escuta as tragédias. Mas eu sou o som do Espírito Santo, ministrando sobre o seu coração, dizendo que Ele quer trazer harmonia.
Os sons desse instrumento tocando mostra que existe harmonia. Notas que geram acorde, acordes que geram melodias. As suas notas, seus acordes foram afetados pela dor. As notas da sua vida foram tocadas e trocadas, trazendo desafinação, desarmonia e uma melodia trágica. É hora de você perdoar e recuperar as notas do céu. É hora de você clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida e de liberar o perdão que está travando o seu coração e aprisionando você no cárcere. Deixe o som do céu invadir seu coração. Volte a harmonia nos lares, volte a harmonia na igreja, volte a harmonia no trabalho, volte a harmonia nas famílias, volte a harmonia pais e filhos. Restaura as notas, ó Deus, na casa. Restaura a nota nos cônjuges. Restaura a nota na família. Restaura a nota no trabalho. Restaura a harmonia no nosso ser. Restaura a harmonia no nosso coração. Restaura a harmonia nos nossos relacionamentos. Senhor, traz o som do céu sobre nós. Visita-nos essa noite. Nós queremos perdoar como o Senhor nos perdoou. Mostra-nos a visão da cruz. Revela-nos a visão da cruz. Mostra-nos esse lugar de glória, para que a gente possa perdoar como o Senhor nos perdoou. Eu quero que você seja profético. Eu quero que você tome uma atitude nesses minutos. Que você que quer perdoar alguém e sente que isso está travando a sua vida, eu quero que você venha aqui à frente. Isso é um tapa na cara do diabo, que pensou que ia te acorrentar mais um dia. E você vai vir à frente e dizer: não, você não vai acorrentar não. Eu vou perdoar em nome de Jesus. Você que quer isso de Deus, e você quer uma força do Espírito Santo para fazer isso, vem aqui à frente. Você que quer perdoar alguém, pode vir aqui. E você que sente que ofendeu alguém e que precisa do perdão de alguém, vem aqui à frente. Você sente que precisa do perdão de alguém, que você é o ofensor, você é o agressor, eu quero orar por você também. Você vai tratar isso no seu coração e Deus vai trabalhar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, é o seu tempo com Deus. Não precisa ter medo de se expor. Para com essa questão de ser visível às pessoas. Para de pensar o que os outros vão pensar. Para de ficar trabalhando com rótulos que você não pode ir à frente da igreja. Saia, não seja covarde. Venha aqui à frente e diga: eu vou perdoar sim. Está doendo na minha alma. Não seja covarde, não viva de estética, não viva de aparência, não viva de hipocrisia, pensando que não é para você, é para você. Venha aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu sei que você está aí sentado ainda, meu irmão. Eu sei que você está sentado ainda, minha irmã. Eu queria que você não perdesse isso. Eu vou te chamar mais uma vez. É o seu tempo. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Pode vir. Vai ser diferente. Aí está o nosso coração, Pai. Estamos feridos, machucados, sangrando. E nosso pensamento tem um doce sabor de vingança quando o nosso ofensor perde. A gente está sendo travado. A gente não olha mais para nós, só olha para o outro. Isso está machucando, Pai. Mas hoje essas pessoas aqui à frente estão dando um passo para dizer: eu perdoo. Eu perdoo quem falou aquilo de mim. Eu perdoo quem fez aquilo comigo. Eu perdoo a traição. Eu perdoo a decepção. Eu perdoo a ofensa, a agressão física ou verbal. Eu perdoo. Eu perdoo. Senhor, traga no coração de cada pessoa essa noite a libertação desse jugo e a libertação desse cárcere. Liberta a tua igreja. Liberta esse homem, liberta essa mulher, Deus. Nós tomamos as chaves da mão do diabo e restauramos o nosso relacionamento com o Senhor, dizendo: nós perdoaremos e viveremos livres da condenação. E assim como perdoamos os outros, seremos perdoados pelo Senhor. Nós liberamos o perdão aos nossos ofensores essa noite, Pai. Nós liberamos o perdão aos nossos ofensores. Coloca-os no nosso caminho essa semana. Coloca-os no nosso caminho amanhã. Mostra que foi o Senhor que cruzou os nossos passos, para que a gente possa liberar perdão, para que a gente possa manifestar perdão, para que a gente possa pedir perdão, e para que a gente possa ser livre das raízes da amargura que está amargando e contaminando a nossa vida. Liberta, 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 liberta cada vida em nome do Senhor Jesus. E que as cadeias da falta de perdão e do ressentimento caiam por terra.
hoje, em nome de Jesus. E que essas pessoas vão, Pai, na presença do Senhor, testemunhar da sua glória e do seu poder, e dizer: eu estou livre dessa condenação. Eu não tomo mais veneno, porque agora eu bebo da água da vida, do pão da vida, e me alimento de Jesus Cristo, meu Senhor, a fonte do perdão, de quem eu recebi, e a fonte do perdão, o qual eu vou oferecer. Pai, abençoe a tua igreja, e que a gente viva na dimensão do perdão, e que seja tratado o nosso coração. Desintoxica a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com você, hoje e para sempre. Amém. Aproveite a oportunidade, irmão. Se tem alguém aqui hoje que está aqui, perdoa, peça perdão. Essa é a sua oportunidade. Eu diminua, Que Ele cresça, eu diminua, que apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.